Na manhã seguinte, o João chegou como de costume, cumprimentou o guarda, picou o ponto e pegou nas suas luvas, sem saber que a sua vida estava prestes a mudar. Antes que pudesse chegar à sua área de trabalho, 2 seguranças pararam-no e pediram-lhe que o seguisse. Dentro do escritório, sem oportunidade de falar, ele foi acusado de traição, de espalhar negatividade e de planear prejudicar a fábrica. Por mais calmamente que tentasse explicar que apenas tinha pedido um trabalho mais leve por um dia, as suas palavras não foram ouvidas porque a decisão já estava tomada. O João foi despedido na hora, o seu último ordenado foi colocado em cima da mesa e o seu nome foi discretamente marcado como indesejado nas fábricas das redondezas. Quando ele saiu pelo portão da fábrica, pelo qual tinha passado durante anos, os sussurros e os olhares seguiram-no como sombras. Nos dias que se seguiram, a história lá fora tornou-se ainda pior. As pessoas diziam que o João andava a roubar, que ele era perigoso, que não se podia confiar nele. Onde quer que ele fosse pedir trabalho, as portas fechavam-se antes que pudesse explicar. Em casa, a sua esposa via-o ficar cada vez mais calado a cada dia que passava, enquanto a sua filha deixou de perguntar quando é que ele voltaria ao trabalho. As contas acumularam-se, as poupanças desapareceram. E o homem que outrora acreditava que o mundo era maioritariamente bom, começou a compreender quão rapidamente a confiança pode ser destruída. Após muitas noites sem dormir, o João tomou uma decisão silenciosa, não por raiva, mas por exaustão. Numa manhã bem cedo, antes da cidade acordar totalmente, ele preparou um pequeno saco, beijou a sua filha adormecida na testa e deixou a cidade para procurar trabalho bem longe, num lugar onde o seu nome ainda estivesse limpo e ninguém conhecesse a sua história. Semanas mais tarde, ao verificar antigas imagens de segurança por outro motivo, o diretor da fábrica reparou no João nos seus últimos dias a trabalhar sozinho, sem falar com ninguém, sem demonstrar qualquer raiva, sem reuniões secretas, apenas num trabalho silencioso. Uma verdade pesada instalou-se no seu peito. Quando ele finalmente perguntou ao Miguel o que o João tinha realmente dito, a simples resposta surgiu. O João estava apenas cansado e pediu um trabalho mais leve por um dia. Quando esta verdade chegou ao Sr. Silva, houve arrependimento, mas não houve reparação, porque o João já se tinha ido embora. O seu lugar na fábrica estava vazio. O seu nome era apenas uma recordação silenciosa de um erro cometido com demasiada facilidade. E assim a história termina, ensinando-nos que nem todos os que ouvem se importam, que as palavras uma vez ditas não podem ser retiradas, e que o silêncio é por vezes uma proteção, porque partilhar a sua dor com a pessoa errada pode transformar a honestidade num pesadelo. E a sabedoria não é apenas saber o que dizer, mas saber quando manter as suas lutas seguras dentro do coração. Alguma vez partilhou um pequeno segredo com alguém em quem confiava, alguém que esteve perto de si e falou com simpatia. E mais tarde desejou ter ficado em silêncio porque uma simples frase mudou tudo na sua vida. Muitas vezes acreditamos que as pessoas que sorriem conosco são seguras, que as pessoas que nos ouvem se importam e que aqueles que trabalham ao nosso lado protegerão as nossas palavras. Mas por vezes, os ouvidos mais próximos não são os mais seguros e por vezes, os sorrisos mais suaves escondem corações descuidados. Esta é a história de como um homem cansado aprendeu essa lição tarde demais. Numa cidade agitada, cheia de ruído, fumo e longos dias de trabalho, vivia um homem simples chamado João. Ele era um operário fabril que tinha passado 8 anos da sua vida dentro das paredes de uma grande fábrica de cimento nos arredores da cidade, acordando todas as manhãs antes do sol, lavando o rosto com água fria, comendo em silêncio o mesmo pequeno almoço simples e vestindo o seu uniforme azul desbotado que cheirava sempre a pó e suor. Todos os dias, o João percorria o mesmo caminho, passava pelo mesmo café,
acenava ao mesmo guarda no portão da fábrica e juntava-se à longa fila de trabalhadores que carregavam pesados sacos de cimento de um lado para o outro. Esforço após esforço, passo após passo, máquinas ruidosas gritavam à sua volta sem descanso. As mãos do João eram ásperas, os seus ombros eram tensos e as suas costas doíam quase todas as noites. Mas ele raramente falava sobre isso. Ele acreditava que o trabalho honesto era uma bênção e o silêncio era uma força. E dizia a si mesmo que muitas pessoas tinham vidas mais difíceis do que a sua. Em casa, o João tinha uma pequena família à sua espera. A sua esposa que geria a casa com cuidado e a sua filha pequena, que corria para ele todas as tardes quando regressava, abraçando as suas pernas poeirentas sem se importar com o pó cinzento na sua roupa. Esses abraços eram a razão pela qual o João nunca se queixava, nunca gritava e nunca pensava em deixar o seu emprego. Na fábrica, o João era conhecido como um trabalhador silencioso e leal, alguém que nunca discutia, nunca chegava atrasado e nunca causava problemas. Por causa disso, ele confiava nas pessoas ao seu redor, especialmente nos seus colegas com quem se cruzava todos os dias, com quem partilhava refeições durante as pausas e ao lado de quem trabalhava durante longas horas. Um desses colegas era um homem chamado Miguel, um rosto amigável que frequentemente se ria alto, perguntava pela família do João e falava como se importasse profundamente. Com o passar do tempo, o João começou a sentir que o Miguel era alguém em quem podia confiar. Mas, dentro do corpo do João, algo estava a quebrar-se lentamente. O trabalho era pesado e os dias eram longos. Recentemente, ele sentia que a sua força era menor do que antes. As suas pernas sentiam-se fracas a meio da tarde, e a sua mente sentia-se cansada do ruído interminável e da repetição. No entanto, ele não sentia raiva em relação à fábrica, nem ódio em relação ao seu patrão. Ele apenas desejava um dia mais leve, uma pequena pausa, apenas o suficiente para deixar o seu corpo recuperar. Numa tarde, após um turno particularmente difícil, onde os sacos pareciam mais pesados do que o habitual e as suas costas ardiam de dor, o João caminhava para casa com o Miguel, com o sol já baixo no céu. Ao passarem pelo portão da fábrica, o João parou por um momento, respirou fundo e disse palavras que nunca tinha dito em voz alta antes. Ele disse suavemente que os seus ossos doíam, que o trabalho de carga se estava a tornar demasiado duro para ele e que talvez, só talvez, ele fosse pedir ao supervisor um trabalho mais leve por um dia para poder descansar. Ele não disse que odiava o emprego. Ele não disse que se queria despedir. E não falou com raiva, apenas com honestidade e uma esperança cansada. O Miguel acenou com a cabeça, colocou uma mão no seu ombro e disse que compreendia, que toda a gente se cansa. Ouvir aquelas palavras fez o João sentir-se mais leve, porque ser ouvido parecia um alívio, e ele acreditava ter partilhado seu fardo com um amigo. O que o João não sabia era que o Miguel gostava de ser importante, gostava de ser uma pessoa com novidades e da atenção que recebia quando os outros o ouviam. No dia seguinte, durante a pausa da manhã, enquanto os trabalhadores se reuniam perto da zona do café, o Miguel inclinou-se para junto de outro colega e falou em voz baixa, dizendo que o João estava infeliz e já não aguentava o trabalho. O trabalhador pareceu surpreendido e perguntou se o João estava a planear ir-se embora. O Miguel encolheu os ombros e disse que talvez ele estivesse farto. Com essas pequenas mudanças, a verdade começou a distorcer-se, o cansaço tornou-se infelicidade e o desejo de descanso tornou-se na vontade de partir. À medida que as horas passavam e as palavras viajavam de boca em boca, cada pessoa acrescentava um pouco de medo, um pouco de imaginação e um pouco de drama. No final do dia, a história já não pertencia de todo ao João. Na manhã seguinte, a história já tinha crescido fora de controlo. Movendo-se mais depressa do que o corpo cansado do João,
alguma vez poderia. Um trabalhador disse a outro que o João estava a planear despedir-se. Outro disse que ele estava infeliz e a espalhar pensamentos negativos. Em pouco tempo, um chefe de secção ouviu dizer que o João se estava a tornar num problema. Um homem que poderia perturbar os outros. O chefe de secção, já preocupado com a sua própria posição, passou esse medo para os seus superiores, mudando as palavras novamente até que o supervisor de turno acreditasse que o João estava a virar os trabalhadores contra a fábrica. Quando isto chegou ao diretor-geral, a mensagem tornou-se perigosa, cheia de pânico e culpa. Ninguém pensou em parar e perguntar ao próprio João, porque os boatos são mais fáceis do que a verdade. O boato chegou finalmente ao Sr. Silva, o dono da fábrica. Ele era um homem orgulhoso, que valorizava a lealdade acima de tudo, e já estava preocupado com a perda de dinheiro e em ter de lidar com trabalhadores insatisfeitos. Por isso, quando ouviu a história, tudo o que percebeu foi que o João era uma ameaça, um trabalhador a tentar sair e a convencer outros a juntarem-se a ele. Em vez de ver um trabalhador cansado, ele imaginou rebelião e perdas. Na sua raiva, decidiu que um exemplo devia ser dado rapidamente.